Sejam bem-vindos ao apartamento Arcos. É com muita alegria que eu mostro ele todo pronto hoje, depois de um ano de obra, um ano fazendo um esforço tremendo para que tudo ficasse conforme eu planejei, conforme eu penso na minha nova vida, no meu novo momento. E hoje a gente está formalizando esse momento de tanta felicidade, que é deixar prontinho, todo decorado, para que a gente possa eternizar com as fotos e essa filmagem que eu estou fazendo. Primeiro eu quero começar agradecendo a todos os parceiros que ficaram comigo nessa empreitada, as minhas amigas que se transformaram amigas, a Paty, a Ju, as meninas da Foco Interiores, eu sempre brinco que são as meninas da Foco, que foram assim guerreiras comigo do início ao fim, que conseguiram realizar todos os meus sonhos. Quero agradecer ao Rafael Borges, que fez toda a parte externa, que esse apartamento eu só comprei por causa daquela área externa, que depois eu vou mostrar para vocês. E também agradecer a Reforma.com, ao Mauro Borella, enfim, são muitos parceiros, muitos fornecedores que entraram aqui comigo, a minha equipe da Eviva Florianópolis, que se esmeraram para deixar tudo montadinho, bonitinho, os projetos, enfim. E depois, aos poucos, eu vou mostrando o que cada fornecedor, cada parceiro deixou aqui para mim, como um gesto de amor, né, nesse meu novo momento, nessa minha nova fase de vida. Saí de uma casa gigante, uma casa que foi palco de muitos eventos, de muitas realizações, uma casa que eu vivi por 11 anos e vim para esse apartamento que tem 195 metros quadrados, então o apartamento com a área externa deu 200 metros quadrados. Então a mudança ela foi drástica, ela demorou um mês para acontecer, porque eu tive que me desfazer de muita coisa, de me desapegar de muita história, né? Mas graças a Paula Furlan, que é uma amiga, minha parceira, personal organizer, ela conseguiu organizar também na minha cabeça tudo que eu precisava fazer para que eu tivesse, então, as minhas memórias bem guardadinhas aqui nesse apartamento. Então eu quero começar a contar para vocês um pouco aqui dessa sala onde eu estou. E por que o nome desse apartamento é Apartamento Arcos? Porque eu queria algo leve, algo curvo, que tivesse uma linguagem mais orgânica. E aí tudo começou com a ideia do arco, e aí virou Arcos, foi crescendo. Então hoje a gente tem nesse apartamento esse arco aqui, que é um arco iluminado, onde o foco é a televisão. Nós temos o arco do lavabo, que também aí ele está em preto, numa pegada um pouco mais ousada. E também na frente do meu quarto a gente tem um arco mostrando a entrada do meu quarto. Depois, no meu banheiro a gente montou mais um arco cavado na parede. E aí no meu closet ele é todo em formato de arco também. Então ele virou o apartamento Arcos por conta de tantos arcos que nós usamos. Até as luminárias aqui da ilha da cozinha também em formato de arco. Então começando aqui pela sala, a ideia era que tivesse uma sala bem grande para receber, com um sofá generoso, para que eu pudesse trazer meus amigos. E uma coisa que eu não abri mão, por mais que não ficasse tão bonito, é o meu cantinho do karaokê. Eu falei, gente, quando eu me mudar para esse apartamento, eu quero ter o momento de chegar todo dia e cantar. Eu adoro música, sempre que eu tô chateada, daqui a pouco, quando eu me vejo eu tô cantando, eu até nem acredito, falo, gente, mas como que eu tô cantando se eu tô chateada? Mas a música, ela eleva minha alma, ela me faz vibrar, eu não consigo ficar sem música de jeito nenhum. Então esse é o cantinho da música. E aí eu quis essas poltronas giratórias, até onde eu estou, que viesse com essa proposta de integrar as pessoas. E aí aqui logo do lado a gente fez a mesa de jantar.
Aqui nós tínhamos uma porta divisória de ambiente, essa porta foi retirada, então a gente integrou a sacada criando esse espaço. Aqui na mesa de jantar eu criei esse grande armário de louçaria, onde eu tenho todos os meus cristais, todas as minhas louças, os jogos americanos, tudo que serve à mesa ficou centralizado ali. Então foi tudo bem feito para que eu tivesse o mínimo de movimento possível, que tivesse tudo muito bem organizado, logo à mão para eu poder fazer os meus eventos. Do outro lado nós temos a churrasqueira e esse móvel da churrasqueira, ele serviu não só para guardar coisas de churrasco, mas para ter um cantinho do café. Ele tem tripla função, ele é um móvel de churrasqueira, ele é o canto do café e do chá e também eu fiz uma segunda cuba, onde tem um espaço ali para servir de champanheira. Então, quando eu estiver fazendo um evento ali, também vai ser o bar de drinks do apartamento, onde a gente vai ficar com tudo bem centralizado. Esse apartamento, como ele é um duplex e na parte de cima ficam os quartos, essa área externa que eu falo tanto nela, que daqui a pouco eu vou lá mostrar para vocês, tem essa escada e embaixo da escada, então ficou a adega. Esse espaço, ele é uma homenagem ao meu marido que faleceu. Aqui, tudo que tem aqui é dele, era dele, né? Então, nós temos aqui os charutos dele, porque nossos amigos continuaram. A nossa turma adora charuto, por mais que eu não sou apreciadora, e eu quero continuar recebendo os meus amigos aqui. Então, eu quis ter esse cantinho dos charutos para que eu pudesse proporcionar aos meus amigos o mesmo que o meu marido proporcionava antes. Tem aqui todos os vinhos, que ele era um apreciador de vinhos, né, com aquela confraria dele, com 38 homens, então ele era sempre muito presenteado, ele investia bastante, então os vinhos vieram para casa, espumantes e todos os destilados. Então a gente centralizou ali as adegas climatizadas com os vinhos, os charutos e os destilados, numa grande bandeja de mármore, esse mármore todo quebrado, com a ponta bem orgânica da MS Marbelli, do meu amigo Aldair, que ficou lindo. E aí ali eu coloquei também uma charuteira umidificada, para deixar os charutos sempre bem umidificados. Logo do lado, a gente tem um lavabo, e aí eu vim com os móveis da Eviva fazendo toda a mimetização. Foi uma coisa que eu pedi para as meninas da Foco. Eu vou falar meninos da Foco, porque é a forma como eu falo delas, né? Então eu pedi para elas, gente, tem que estar tudo escondido. Então a Eviva fez essas portas de correr no mesmo tom do apartamento para que o lavabo ficasse completamente camuflado. Aí depois vem a cozinha, e aí eu quis uma cozinha realmente bem cenográfica, uma cozinha que tivesse tudo bem escondido. Então, tem duas torres de armários com o sistema Excedra da Eviva, que é um sistema exclusivo italiano, que ele abre num formato que guarda as portas para dentro, e também a geladeira ficou também camuflada na cor Fabro. Essa textura da Eviva, ela é uma textura também italiana, que eu adoro, e ela super combina com o sílica, que é a lâmina que nós usamos para todo o apartamento. Todo o apartamento foi feito no sílica, a não ser o quarto do Arthur. E aí nós escolhemos um Silestone no mesmo tom com a MS para também mimetizar e ficar tudo no mesmo tom do apartamento, onde todos os detalhes de serralheria, luminárias, eletrodomésticos foram em preto. Então a ideia era todo o apartamento off-white e detalhes em preto, que vieram também na nossa louçaria, nas portas de vidro da Eviva, nos móveis soltos, nos tubos, os móveis soltos da Up Ambientes, que eles também utilizaram esses tubos, e aí as meninas escolheram em preto. E aí a gente foi compondo então com algum detalhe de móvel solto em preto, e aí a gente veio com a granilha, que é um super diferencial deste apartamento, porque assim, todo mundo fica assim, já está sendo falado na cidade, é o apartamento que o teto foi pintado de granilha, sim. A gente pintou o teto de granilha, todas as paredes, inclusive as portas existentes do apartamento, a gente passou a granilha
da Eco Conceito do meu amigo Rafael. Então a gente saiu granilhando todo o apartamento e ficou muito bonito, porque como nós usamos a textura no buclé, nos tecidos, a gente trabalhou com a granilha no teto e nas paredes, trazendo então esse mesmo aspecto, essa mesma identidade parecendo uma nuvenzinha, né, um céuzinho. E a granilha, ela é um trabalho de pedras naturais que fica realmente com esse efeito mais 3D, assim, que eu acho que fica muito bonito. E aí, nós tínhamos essa escada, e essa escada, ela tinha um corrimão de inox bem pesado, assim, ele era um corrimão que chamava muita atenção. E a Juliana, desde o dia que chegou nesse apartamento, ela dizia: Saviane, vamos tirar esse corrimão, vamos tirar esse corrimão. E eu com dó de tirar, porque era um corrimão caro, porém ele não combinava absolutamente com nada, nada, nada do projeto. Enfim, tirei, resolvi aceitar a proposta e nós tiramos o corrimão. E aí que a gente veio com o nosso corrimão todo curvo, todo em forma orgânica da Eviva, iluminado. Isso foi uma ideia que começou a surgir, a gente pensando como seria esse corrimão. E aí eu quero mandar um beijo para o Igor, que é meu colaborador que cuida da conferência. Ele hoje, assim, fica todo cheio, todo inflado, porque ele que deu a ideia de fazer o corrimão curvo. Nós nem imaginávamos que a Eviva poderia, no Parque Fabril, fazer algo tão complexo, que é a união de peças, né, num formato tão grande e que conseguisse realmente sair a curva tão perfeita como ficou. Então, esse parabéns vai para a Juliana, que insistiu bastante, vai para o Igor, que deu a ideia, e para a Eviva, que executou o nosso corrimão maravilhoso iluminado da escada. E aí a gente sobe com esse corrimão e nós vamos para um corredor bem minimalista, todo de granilha, granilha no teto, granilha nas paredes. E aí a gente tem os 3 quartos, eram 4 suítes. E o meu quarto eu acabei transformando uma suíte em closet. Aí meu quarto ele ficou então com um banheiro aberto para o quarto, que eu adoro ficar com o banheiro aberto para o quarto, já uso isso há muito tempo na minha casa, já era assim. E aí, então ele tem uma abertura para o meu quarto e tem uma abertura também para essa área externa, onde eu coloquei uma fonte, essa fonte da Organi, que também trouxe esse cachepô, esse vaso. A Organi é uma patrocinadora minha aqui do apartamento, vai então estar presente em 2 jantares aqui com a gente, e ela então colocou essa fonte linda lá no meu quarto para um relaxamento, para um momento de descanso. E ali então a gente tem esse momento spa, tem o meu quarto com também cabeceira curva, os mesmos materiais, a granilha, o buclé, o off-white. Depois a gente entra para o meu closet, que tem o piso todo forrado de tapete. E lá dentro eu tenho meu espaço de maquiagem, eu tenho uma ilha generosa, onde eu coloquei as gavetas dos acessórios. E ele é todo com efeito de luz. Então, o meu quarto ele ficou realmente uma obra de arte, fiquei super feliz com o projeto. Ficou assim, exatamente como eu imaginava, como eu sonhava. Depois a gente tem um escritório, que é um quarto de hóspedes. Também eu adoro esses projetos que são de multifunção, assim. Então ele é meu escritório, mas ele tem um sofá-cama super moderno do buclé, off-white também, que esse sofá-cama ele se transforma para até 2 pessoas, né? Então eu vou conseguir receber um casal ali, e ele também é suíte. E ali no escritório a gente desenhou em 6 mãos, né? Eu ali com as questões da Eviva, a Patrícia, a Ju, e a gente juntas ali pesquisando muitas referências, a gente criou aquele escritório também todo em arco, todo curvo, todo com volumes singelos, mas que ao mesmo tempo trazem muita elegância, realmente eu digo que ele tem personalidade. E por falar em personalidade, eu sou uma pessoa que carrega muita história, muita memória. E as meninas, elas estão aqui comigo assistindo, elas, olha,
suaram para dar conta das minhas memórias, né, meninos? Porque eu tenho um armário todo de vidro transparente e ali elas ficaram um dia inteiro só para colocar meus livros, minhas peças de viagem, algumas peças de decoração, com as caixas organizadoras da Paula Furlan. Como a Paula mesmo diz, é uma organização com bossa. Então a gente fez toda essa organização e aí nós temos um banheiro todo branco e preto, que ficou bem legal também, ficou bem bonito, uma pegada um pouco mais diferente do apartamento. Depois, saindo ali do escritório, a gente vai para o quarto do Arthur. O quarto do Arthur ficou todo numa pegada cinza, com madeira. Ele tem um closet com portas de correr que esconde a entrada do banheiro, uma escrivaninha ali para que ele possa abrir um notebook. Ele não mora mais comigo, o Arthur mora em São Paulo hoje, mas eu quis fazer um quarto para ele também carregado de memórias, também contando a história da vida dele, para que ele, quando ele chegasse aqui, ele se sentisse em casa, ele pudesse ter todos os seus itens mais preferidos, a coleção de livros que sempre acompanhou ele, alguns objetos de decoração, e também ele tem essa porta que sai para essa área externa que se conecta comigo. E nessa área externa foi muito interessante, porque quando eu pude acessar essa área que eu abri, ali a gente identificou um espaço. E aí, com o Rafael Borges, a gente sentou e a gente planejou e a gente viajou muito nas referências e nós conseguimos criar, então, um espaço super funcional. Então, ficou uma área externa para o Arthur, uma área externa para mim e ficou esse espaço que a gente chamou hoje de copa, mas ela é uma lavanderia também. Então ali tem espaço para um frigobar, tem espaço para um forninho, tem um cooktop, tem uma cuba, tem um mini tanque para eu higienizar meus sapatos, tem uma lavadora de roupa mini para eu poder lavar minhas roupas íntimas, tem uma tabuzinha de passar, para eu passar uma roupinha uma hora que eu precisar rápido. Então assim, ficou um espaço super funcional, com espaço para o café, onde a ideia é que eu possa tomar meus cafés da manhã ali, vendo um pouquinho do mar, que eu tenho uma vista aqui em Jurerê, que eu consigo ver o pôr do sol também no final do dia. E aí a gente plantou com o Rafael, que é paisagista, nós plantamos toda uma área de horta. Então ali tem espaço para chá, tem espaço para drinks. Então a ideia, eu sempre brincando, falando do chá e do café, e o Rafael sempre levando para o lado dos drinks, né, Rafael? Mas vai ser uma coisa que a gente vai poder usar para as duas funções. Então, venho aqui agradecer a todos os fornecedores, a todos os parceiros, a toda a minha equipe, as meninas da Foco, a Patrícia a Juliana, o Rafael Borges, ao Mauro, a Reforma.com, enfim, nossa, são tantos fornecedores bacanas, a Organi, a Up Ambientes, a Sierra, a MS Marbelli, a JM Cortinas e Persianas, que participou de tudo aqui comigo. Quem mais, meninas? Rafael da Eco Conceito. Ai, meu Deus, olha, se eu esqueci alguém, vai aparecer aqui. Ah, e sim, gente, foram fornecedores maravilhosos que me ajudaram nessa caminhada, nessa empreitada e que ficou tudo lindo. E agora sim, eu vou poder dormir a primeira noite nesse apartamento, que vai ser hoje. Um beijo, gente, obrigada.